Você já se encontrou preso em um ciclo interminável de pensamentos? Finalmente tem um momento de tranquilidade, mas a paz não vem, porque sua mente continua agitada, trazendo estresse. Para fugir desse turbilhão mental, você tenta preencher o silêncio com música, podcasts ou momentos com amigos. Às vezes, até busca formas mais arriscadas de desligar os pensamentos e se distrair. Talvez você tenha uma ideia em mente, como iniciar um canal no YouTube, escrever um livro ou abrir o tão sonhado negócio. Você passa semanas, meses, imaginando cada detalhe e tudo que pode ser necessário. Mas, apesar de pensar muito sobre isso, o que ainda não fez foi agir. Esse é o efeito de pensar demais. O excesso de pensamento pode ser um grande obstáculo para o nosso bem-estar e para os nossos objetivos. Em termos simples, é quando ficamos presos em pensamentos repetitivos, seja revivendo situações passadas ou antecipando resultados futuros, muitas vezes de forma negativa. Esse hábito pode nos deixar mentalmente exaustos, gerando ansiedade, tensão e até problemas de saúde ao longo do tempo. Neste vídeo, vamos explorar como reconhecer o hábito de pensar demais, suas causas, os tipos e os efeitos que isso pode ter. Além disso, traremos dicas valiosas para ajudar você a se libertar dessa armadilha mental. Como saber se você está pensando demais sobre uma situação ou preocupação? Existem alguns sinais que podem servir de alerta, como dificuldade em parar de pensar sobre algo, sensação constante de tensão e incapacidade de relaxar, obsessão por coisas fora do seu controle, repetição mental de conversas passadas, planejamento excessivo de eventos futuros, dúvida constante sobre suas decisões, alternância entre diferentes opções e a tendência de imaginar o pior cenário possível, mesmo que ele nunca tenha ocorrido. Todos esses comportamentos, somados a uma sensação de ansiedade ou exaustão mental, são indicativos de pensamento excessivo. Mas por que isso acontece? O pensamento excessivo está profundamente ligado à incerteza. Ele se ativa em uma parte do nosso cérebro que tenta resolver problemas e evitar perigos ou falhas. Do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais primitivos precisavam ser rápidos para resolver problemas e garantir a sobrevivência de si mesmos e de suas famílias. Hoje, essa tendência pode nos levar ao excesso de reflexão, gerando mais problemas do que soluções. Hoje em dia, não precisamos mais utilizar tanto essa capacidade, mas nossa estrutura cerebral, neurotransmissores e mecanismos continuam ativos. Isso faz com que muitos de nós sejamos naturalmente inclinados a pensar demais. Outra razão pela qual tendemos ao excesso de pensamento é que esse comportamento é incentivado pela sociedade ao nosso redor. Na cultura ocidental, a inteligência e um alto QI são valorizados, boas notas são recompensadas na escola, e bons empregos geralmente são destinados aos mais inteligentes. Isso significa que, quanto mais inteligentes somos, mais reconhecimento recebemos. O problema é que a inteligência costuma estar ligada ao ato de pensar. Agora, imagine que você está fazendo uma prova de matemática e passa alguns minutos refletindo sobre a solução de um problema de álgebra. Você detalha seu raciocínio e escreve a resposta com confiança. A sensação de ter colocado esforço no raciocínio traz satisfação, e você será recompensado por demonstrar como chegou à solução. O tempo e os detalhes que você dedicou ao trabalho são sinais de inteligência e atenção. Por outro lado, se você se apressar, der menos atenção ao problema e fizer pouco esforço na resposta, poderá errar ou, mesmo acertando, não ganhará tantos pontos por não mostrar seu processo de pensamento. Com frequência, demonstrar como se pensou sobre uma questão é tão valorizado quanto acertar a resposta. Essa conexão entre pensamento e inteligência é frequentemente recompensada, o que nos condiciona, na sociedade ocidental, a pensar mais. Em alguns casos, esse hábito pode evoluir para o pensamento excessivo. Atualmente, muitas dessas armadilhas mentais estão diretamente ligadas ao pensamento excessivo, que pode ser um grande obstáculo para o bem-estar. No entanto, quando você se conscientiza dessas armadilhas, isso pode trazer enormes benefícios para a sua saúde mental, equilíbrio emocional e qualidade de vida. Entre as armadilhas mais comuns está o chamado pensamento tudo ou nada, onde as pessoas tendem a ver as situações de forma extrema, como se houvesse apenas duas opções, preto ou branco, sucesso ou fracasso. Mas a verdade é que a realidade é muito mais complexa e cheia de nuances. Compreender que há uma vasta gama de tons de cinza entre os extremos pode ajudar a mudar a maneira como você encara os desafios do dia a dia. Outra armadilha comum é a catastrofização, que ocorre quando a pessoa imagina que a situação é muito pior do que realmente é. Por exemplo, se você ficar preso no trânsito e acabar se atrasando para o trabalho, alguém que catastrofiza pode pensar que esse simples atraso vai levar à perda do emprego e que sua vida está arruinada. Na realidade, chegar atrasado uma ou duas vezes não vai destruir sua carreira, e ter uma abordagem mais relaxada pode evitar que o estresse aumente de forma desnecessária. A terceira armadilha é a generalização excessiva. Isso acontece quando julgamos uma situação atual com base em uma experiência negativa anterior, sem considerar que o presente pode oferecer resultados completamente diferentes. Embora o que tenha acontecido no passado possa influenciar nossa visão, é importante lembrar que o futuro é sempre cheio de novas possibilidades e que cada situação deve ser vista com uma mente aberta. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é uma abordagem eficaz para ajudar as pessoas a reconhecerem essas armadilhas de pensamento. Essa prática incentiva os indivíduos a testarem a realidade de seus pensamentos e a reformulá-los de uma maneira que seja menos negativa e mais útil. Mas você não precisa necessariamente fazer terapia para começar a trabalhar essas questões. Apenas estar mais atento ao seu padrão de pensamento e reconhecer essas armadilhas quando surgirem já é um grande passo em direção a uma mentalidade mais saudável. Agora que você entende as armadilhas do pensamento excessivo, vamos falar sobre como sair dessa espiral negativa com algumas etapas simples.
O primeiro passo é estar ciente de que você está pensando demais. Muitas vezes, não percebemos quando caímos nesse ciclo. Por isso, é útil monitorar seus pensamentos e reconhecer quando você está exagerando. Se você já chegou até aqui, assistindo a este vídeo ou lendo este texto, significa que está no caminho certo para aumentar sua consciência mental. Controle-se. Quando perceber que está perdido em pensamentos excessivos, interrompa o fluxo para retomar o controle. Em segundo lugar, é essencial se manter presente no momento. Muitas vezes, nos perdemos em nossas próprias cabeças, deixando a ansiedade assumir o controle. Para evitar isso, desacelere e foque no aqui e agora. Uma forma eficaz de fazer isso é passar mais tempo na natureza, desconectar-se da tecnologia ou praticar técnicas de grounding, aterramento, como listar mentalmente as coisas que você pode ver, ouvir e sentir ao seu redor. Essas técnicas ajudam a trazer sua mente de volta para o presente e diminuem a sensação de estar sobrecarregado. O terceiro passo é adotar uma visão de longo prazo. Quando você estiver preocupado com algo, pergunte-se, e isso ainda vai importar daqui a 5 anos? Em muitos casos, você perceberá que não vale a pena gastar tanta energia emocional em situações temporárias. Esse distanciamento nos permite colocar as coisas em perspectiva e, muitas vezes, reduzir a importância de questões que parecem enormes no momento. Outro ponto importante é a ação. Estudos mostram que metade da população tende a pensar demais, enquanto a outra metade é mais inclinada à ação. Se você faz parte do grupo que pensa mais do que age, um bom caminho para mudar isso é começar a tomar pequenas atitudes. Divida grandes tarefas em pequenas partes e comece por elas. Muitas vezes, essas pequenas ações criam um impulso que ajuda a sair do estado de paralisia mental e o coloca em movimento. Por fim, permita-se falhar. O perfeccionismo é uma barreira comum, que muitas vezes nos impede de agir por medo de cometer erros. Mas, na realidade, falhar faz parte do processo de aprendizado e é uma maneira valiosa de melhorar. Fazer algo mal feito é infinitamente melhor do que não fazer nada. Lembre-se, a chave para se tornar bom em algo é errar, aprender e tentar novamente. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido você vai evoluir. Esse guia sobre pensamento excessivo oferece um panorama amplo e estratégias práticas para lidar com essa questão. Agora, compartilhe nos comentários uma lição ou insight que você tirou deste texto e sinta-se à vontade para dividir suas próprias dicas e experiências sobre como superar o pensamento excessivo. Até a próxima!